Olá, seja muito bem-vindo aí ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT. E aí nós preparamos um curso bem legal para você que pretende ser admitido aí na Academia Militar das Agulhas Negras. Essa já é a nossa 39ª aula e nós vamos começar agora. Para essa aula, nós vamos falar da propagação de calor, ou seja, vamos falar da condução, vamos falar rapidamente aí a respeito do fluxo de calor, um fluxo estacionário, vamos entrar aí na parte de convecção, mas muito rápido mesmo, e na parte de irradiação. Nem vou me aprofundar muito nesse assunto, uma vez que não é muito frequente observar essas questões nos concursos da SPSEX. Nas demais academias e nos institutos militares até aparece com mais frequência. Porém, nas provas da SPSEX, não observei muito aí a presença dessas questões, mas é aquela coisa, vai que cai, então você vai estar preparado, tá certo? E no final vamos fazer aí duas questões do nosso material e mais duas questões extras, então prepare o seu caderno e vamos começar! Bom, nosso estudo de hoje vai se referir à parte de propagação de calor. Nós não vamos nos aprofundar muito nesse assunto, só falar um pouquinho a respeito da parte de condução. Bom, nesse processo podemos observar que a energia térmica ela vai ser transferida de partícula para partícula sem que elas sejam deslocadas. É uma espécie aí de onda, quase como se fosse uma espécie de onda mecânica, tá certo? E claro, desde que ocorra aí uma diferença de temperatura. Bom, vale salientar aqui o que vem a ser o fluxo de calor. Definimos aí a grandeza escalar fluxo de calor como sendo a quantidade de calor transferida no intervalo de tempo ΔT. Repare que, do jeito que foi definida, essa grandeza ela tem a unidade aqui de potência, olha, porque a quantidade de calor transferida não deixa de ser energia, tá certo? E no intervalo de tempo, obviamente, no sistema internacional, segundos. Então, o calor dado em joules e o tempo aqui, o intervalo de tempo dado em segundos. Então, no sistema internacional, joules por segundo, que corresponde aqui ao watt. Tá certo? Ou watt, se você preferir, tá? Quiser aportuguesar. Tá certo? Bom, vamos considerar aqui um regime estacionário de fluxo de calor. Um fluxo aqui constante, tá certo? Que se dá por conta da diferença de temperatura aqui, olha. Então, eu tenho aqui uma parede, tá certo? Feita aqui de um determinado material, ok? Bom, observamos que o fluxo de calor ele vai ser diretamente proporcional à área dessa parte aqui, olha, do nosso material, tá certo? A área da superfície que está sendo atravessada pelo calor. Também vai ser diretamente proporcional à diferença de temperatura, ok? T2 e T1 aqui, olha, T2 menos T1, claro que T2 é maior que T1. E vai ser inversamente proporcional à espessura aqui, olha, do nosso material, tá certo? Então tá aí, olha. A constante K que aqui aparece é o que nós chamamos de coeficiente de condutibilidade térmica do material, tá certo? Então tá aí as especificações dadas aí pela fórmula de Fourier, ok? Bom, resta falar ainda na convecção. A convecção ela consiste aí no transporte de energia de uma região para outra, tá certo? Por meio aí de transporte de matéria, tá certo? Por exemplo, quando você tem aí massa de ar quente que começa aí subindo, tá certo? Então, isso é um transporte aí de energia juntamente com o transporte de matéria. E esse tipo aí de propagação de calor também ocorre nos gases e nos líquidos, tá certo? E nos gases eu comentei anteriormente. Bom, e por fim, a irradiação, que se dá aí por transporte de energia eletromagnética, tá certo? Ondas eletromagnéticas, o exemplo aí é a energia térmica que nós recebemos via as ondas eletromagnéticas emitidas aí pelo Sol, ok? Então vamos lá, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Exercícios, página 36 aí do nosso material. Vamos lá, questão de número 19.
Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenta a respeito aí do enunciado e também das alternativas que ele forneceu. Bom, em vista disso, você vai observar que se trata aí de um metal. E o metal, de fato, ele tem aí essa característica de ser um bom condutor térmico, tá certo? Condutor aí de calor. Então, a alternativa correta para essa questão, letra A. Próxima questão também dessa página, questão de número 20. Observe bem o que foi colocado no enunciado e olhe também para as alternativas. Bom, observando aí o que foi colocado no enunciado e também nas alternativas, você pode ter ficado em dúvida entre duas alternativas, mas observe a questão da área, aonde você tem aí a área por onde o calor pode se propagar maior. Bom, tá aí, olha, a alternativa da letra B, ok? Vamos lá então, vamos continuar trabalhando. Agora vamos fazer aí um exercício extra. Vamos lá para a leitura do enunciado. Tem-se 3 cilindros de mesmas seções transversais de cobre, latão e aço, cujos comprimentos são respectivamente de 46 centímetros, 13 centímetros e 12 centímetros. Soldam-se os cilindros formando aí o perfil em Y indicado na figura. O extremo livre do cilindro de cobre é mantido a 100 graus Celsius e os cilindros de latão e aço a 0 graus Celsius. Supor que a superfície lateral dos cilindros estejam isoladas termicamente. A condutividade térmica do cobre, do latão e do aço vale, respectivamente, 0,92, 0,26 e 0,12, expressas em caloria por centímetro por segundo por grau Celsius. No estado estacionário de condução, qual a temperatura da junção? Está aí a figura que ele colocou no enunciado. Pause o vídeo, anote o enunciado no seu caderno e tente fazer essa questão, por que não? Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno e, por que não, tentou solucionar essa questão. Então vamos lá, vamos verificar aí a solução. Vamos escrever aqui a relação do fluxo através dos 3 materiais, tá certo? Então tá aí, olha, eu tenho aqui o fluxo através do cilindro do cobre, constante do cobre, vezes a área da seção transversal aí do cilindro de cobre, vezes a diferença de temperatura. Então começa com 100 e vai até a temperatura da junção, tá certo? Dividido pela espessura do cilindro de cobre. Vamos fazer a mesma coisa para o latão. Então, vai ser igual a constante aqui, olha, do latão, tá certo? A área da seção transversal aí do cilindro do latão, vezes a diferença de temperatura das extremidades do latão. Temperatura na junção menos 0 graus Celsius, de acordo com o enunciado e de acordo também com a figura. Dividido aqui pela espessura do latão. E olha, e a mesma coisa aí para o caso do cilindro de aço, tá certo? Bom, o que acontece? Acontece que o calor que vai atravessar o cilindro de cobre, ele vai até a extremidade do latão, bem como pela extremidade aqui, olha, até a extremidade do cilindro de aço. Ou seja, o fluxo através do cilindro de cobre vai ser igual ao fluxo através do cilindro de latão, mais o fluxo através do cilindro de aço. Tá certo? Não tem para onde o calor seguir. Até porque, de acordo com o enunciado, as paredes aí laterais dos cilindros estão isoladas termicamente. Tá certo? Então vamos lá, vamos substituir o que nós temos lá em cima, aqui embaixo. Então pronto, olha, substituindo, tá aí, vamos encontrar essa expressão. Repare que, tanto aqui para o latão, quanto também para o aço, a temperatura inicial aí, né, numa das extremidades, é a temperatura da junção, que a outra temperatura é 0 graus Celsius. Então já coloquei em evidência, tá certo? Uma outra coisa que esses 3 cilindros eles vão ter em comum é que eles têm a mesma seção transversal, ou seja, a mesma área da seção transversal. Então você vai simplificar isso dos dois lados da igualdade. O que nós vamos fazer aqui? Substituir os valores que nós temos lá do enunciado, tá certo? Olha, tudo bem, se ele deu a espessura aqui do cobre, né, do cilindro de cobre em centímetros, aqui também vai estar em centímetros, aqui vai estar em centímetros também. Mas as constantes, né, os coeficientes de condutibilidade, também eu acho que eles estão utilizando o centímetro. Então não tem segredo, tá certo? Vamos substituir e efetuar os cálculos. Pronto, vamos chegar nessa expressão aqui, olha. E agora não tem segredo, né? Ah, claro, você vai aqui efetuar a distributiva,
aqui também, olha, e resolver para a variável da temperatura na junção, você vai encontrar aí 40 graus Celsius, tá certo? Bom, é uma questão tranquila, não tem dificuldade, olha, é só você observar que o calor que entra vai ter que sair, tá certo? Então não tem segredo. Vamos lá então para mais um exercício extra e esse é o último, prometo. Um objeto de 160 gramas de massa repousa durante 1 minuto sobre a superfície de uma placa de 30 centímetros de espessura e, ao final desse experimento, percebe-se que o volume do objeto é 1% superior ao inicial. A base da placa é mantida em 195 graus Celsius e nota-se que a sua superfície permanece em 175 graus Celsius. A fração de energia em percentagem efetivamente utilizada para deformar a peça e ele forneceu aí os dados, olha, a condutividade térmica da placa, 50 watts por metro por grau Celsius, calor específico do objeto, 432 joules por quilograma grau Celsius, o coeficiente de dilatação linear do objeto, 1,6 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1, e a área da placa valendo 0,6 metros quadrados. Tá certo? Então tá aí, olha, as alternativas que ele colocou no enunciado e também a figura. Pause o vídeo, anote esse enunciado no seu caderno, procure até reproduzir essa figura, ok? E tente fazer. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno e, por que não, tentou fazer a questão. Vamos lá, vamos conferir. Bom, em primeiro lugar, eu vou escrever aqui a expressão do fluxo de calor, que afinal de contas, o objeto lá acima da placa ele tem que receber calor e assim ele vai sofrer variação de temperatura e, consequentemente, variação no seu volume de acordo com o que foi colocado no enunciado, ok? Então, vamos calcular o fluxo de calor. Bom, utilizando os dados que ele forneceu no enunciado e prestar atenção para as unidades, eu não posso usar a espessura em centímetro, ok? Eu vou encontrar, então, 2 vezes 10 elevado à terceira watts, tá certo? Então, é isso que eu tenho de energia, ou seja, 2.000 joules por segundo. Então, a cada segundo, essa parte aí de cima vai receber 2.000 joules. Obviamente, o objeto não deve usar esses 2.000 joules, por isso que ele quer a fração em percentagem. Então, vamos lá. Bom, acontece que, de acordo com o enunciado, houve aí, olha, uma variação no volume, que é 1% do volume inicial do objeto, tá certo? Então, tá aí essa expressão de 1%. E você deve estar lembrado, não é isso? Olha, ΔV, vamos lá? ΔV, então, é o V0 vezes o gama, ou seja, o coeficiente de dilatação volumétrica do material, vezes a variação de temperatura, não é? Bom, repare que eu tenho a variação de temperatura. E também eu tenho o alfa. Eu não posso usar o alfa. Eu tenho que multiplicar aquele alfa por 3. Porque o que ele deu foi o coeficiente de dilatação linear. Então, 3 vezes o coeficiente de dilatação linear eu tenho que substituir aqui. Então, utilizando o que eu tenho de dado anteriormente, lá que eu coloquei aqui, olha, ΔV, olha, utilizando aqui embaixo, eu vou encontrar a variação de temperatura sofrida aí pelo objeto, dada por essa fração aqui. Até arrepia, mas vamos deixar do jeito que está aqui, quietinho, ok? Graus Celsius. Essa é a variação de temperatura, ok? Bom, acontece que o objeto recebeu quantidade de calor para ter essa variação de temperatura. Ah, é variação de temperatura, não é? Calor sensível. Então vamos lá, quantidade de calor sensível. Que macete, não é isso? Então vamos lá. Quantidade de calor vai ser igual à massa do objeto, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Vamos substituir os dados que nós temos aqui, olha. Vamos substituir, está aqui a variação de temperatura, não é isso? Calor específico, massa. Então, olha só, vamos encontrar 14,4 vezes 10 elevado à terceira joules, tá certo? Qual foi mesmo o intervalo de tempo que ele colocou lá? 1 minuto? E 1 minuto? Quanto que eu vou ter aqui de energia? Então, eu tenho que pegar isso aqui e multiplicar por 60 segundos. Ou seja, eu vou ter 120 vezes 10 à terceira, não é isso? Então, aí, ó, em 1 minuto, eu vou ter aí a energia proveniente aqui do fluxo igual a 120 vezes 10 elevado à terceira. Se eu pegar
desse 120 vezes 10 à terceira, essa quantidade aqui, qual é a fração que eu tenho? 12%. Tá certo? Então tá aí, olha, que me dá como alternativa correta a letra B. Uma questãozinha bem legal, uma questãozinha do IME, só vai dar um pouco de trabalho para resolver, mas repare que ela envolve aí, olha, toda essa parte de calor, fluxo de calor e também calor sensível, e de quebra te colocou aí um dado que foi colocado aí para forçar você a utilizar a variação volumétrica. Bem completinha essa questão, né? Bem interessante e nem é tão difícil, tá certo? Só um pouquinho de trabalho. Bom, terminamos por aqui. Espero que você tenha gostado da aula, então dá o seu joinha. Para a próxima aula, nós vamos começar com o estudo das transformações gasosas. Esse sim, ele cai com mais frequência nos concursos militares, a SpaceX não vai ser muito diferente. E também vai ser importante para estudar aí as leis da termodinâmica, tá certo? Então eu te vejo na próxima aula!